Amados irmãos, eu achei por bem e achei mais fácil falar da minha pessoa, né? Eu vou citar texto da Bíblia, eu vou falar como que eu vou falar de mim. Eu vou entrar no personagem, eu vou falar de mim mesmo. Eu creio que os irmãos vão entender isso. Eu queria que a irmã colocasse na tela, se possível. Caso não, nós vamos ler Gênesis 21, versículo de número 14. Se puder colocar, amém. Senão nós vamos ler esse texto. Amém. Está na tela. Vamos ler até o versículo de número 19, 20. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro também, lhe deu o menino e despediu, e ela partiu, andando errante no deserto de Beceba. Andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore e foi assentar-se em frente, afastando a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele estás. Ergue-te, levanta o menino e pega pela mão, porque dele farei uma grande nação. 19. E abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. Versículo 20. E era Deus com o menino que cresceu e habitou no deserto e foi frecheiro. Versículo de número 21. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou uma mulher da terra do Egito. Amém? Deixa eu orar mais uma vez, respeitando a oração da irmã. Senhor, Tu sabes o quanto, Senhor, eu me preocupei com a Tua palavra. Eu quero ser como um instrumento que o irmão tocou aqui. Use, Senhor, os meus lábios como um instrumento para transmitir a Tua palavra. Nos abençoe nesta noite, que as Tuas maravilhas aconteçam aqui, que seja tudo para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Prezados irmãos, Abraão já idoso, 75 anos, se juntou à mulher Sarai, Abrão e Sarai. E aí, em determinado momento, Deus se aproxima dele. O que é que tu queres? O que é que tu tens? Eu estou nessa situação, não tenho um filho, não tenho um herdeiro, e o mordomo Eliezer é que é o mandante da minha casa. Deus prometeu um filho. E Abraão, irmãos, casou com Sara, e lá se vão 10 anos, se passaram. Cadê o filho? Não existe criança, não existe gravidez. E agora, se fosse na nossa época, poderia fazer um tratamento, quem sabe o filho nasce. E hoje eu vi uma reportagem de uma atriz, dizendo que ela foi demitida da Globo, e ela gastou as suas economias fazendo um tratamento para engravidar. Não engravidou. E agora o seu apartamento foi a leilão, porque ela gastou dinheiro no tratamento para ter o filho e não conseguiu. E está uma situação aqui, meus irmãos. E naquela época era permitido que, numa situação dessa, o homem entrava em acordo com a esposa e arranjava a empregada. Vamos pegar a empregada e essa empregada vai nos dar esse filho. Como se fosse assim, a empregada vai ser a barriga de aluguel.
E assim aconteceu com Agar. Era empregada, escrava de Abraão. E ele entrou em contato com Sara e achou por bem. Sara disse: olha, pode se deitar com a empregada e nós vamos ter esse filho. E, amados irmãos, assim aconteceu, porque era permitido naquela época. Porque Abraão disse: eu não tenho um herdeiro, quem vai ficar com os meus bens? Quem vai preservar a minha identidade, o meu nome, a minha descendência? Mas só que, meus irmãos, Sara, Agar, parece que ela achava que Abraão ia substituir Sara por ela. E começou a botar o carro diante dos bois, como se diz assim. Abraão vai me trocar, eu vou ficar no lugar de Sara. E aí, com esse desentendimento, ela teve que sair de casa grávida. Mas o anjo encontrou com ela, meus irmãos. O anjo encontrou com Agar e se aproximou dela e conversou com ela e disse assim: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? Versículo de número 8 do capítulo 16. Disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vai? É o anjo falando pessoalmente com Agar. E ele fala: venham fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Aí, meus irmãos, observe que o anjo se aproxima de Agar para conversar, volta para a casa dela e te humilha, porque ela queria botar o carro diante dos bois. Ela diz: agora quem vai mandar aqui na casa sou eu. Eu, como amante, vou tomar conta da casa, e Sara que vai ter que sair. Mas, irmãos, Deus tinha um propósito nisso tudo. Deus tinha um propósito nisso tudo. E 3 coisas na vida de Agar que ela não pediu. Ela não pediu para ser escrava, irmãos. Ela não pediu para ser escrava. Não pediu para ser empregada doméstica. Outra coisa, ela não pediu para trabalhar para Abraão. Ela não pediu, não. Ele escolheu ela. Ela não pediu. E também, meus irmãos, ela não pediu para ter um filho de Abraão. As coisas aconteceram acidentalmente. Ser escrava, trabalhar para Abraão e gerar um filho para ele. Mas esse menino nasceu, irmãos, Abraão com 86 anos de idade. Teve esse filho. E o menino cresceu com toda a pompa. Era o filho que Abraão imaginava da promessa. Mas, meus irmãos, Deus prometeu um filho a ele, que esse filho veio nascer com a idade de 100 anos. Agora Ismael tem 14 anos. E o seu irmão Isaque nasceu. Ismael 14, Isaque recém-nascido. E continuou os dois juntos. Só que quando foi a época de fazer de desmamar a criança, Abraão deu um banquete. Fez uma festa. Mas o Ismael, já com 18 anos, parece que ele fazia gozação, mangava. A Bíblia diz isso, irmãos. Por conta disso, depois da gravidez, começou a humilhar sua patroa, que a expulsou, né? Foi no caso de Sara, expulsou a mulher Agar. Mas Deus disse a Abraão: te darei um filho com Sara, e com ele estabelecerei o meu concerto. E Abraão era da idade de 100 anos. Quando Isaque nasceu, Ismael 14 anos. Cresceu Isaque, e com 3 anos foi desmamado. Abraão deu um banquete, porém Ismael, com 18 anos, caçoava da criança, caçoava, gozava, mangava de Isaque. É como que em nossa linguajar de hoje fazia bullying. É mesmo que a gente vê o Ismael dizendo assim: e a criancinha não vai de mamãe já mamou hoje?
o irmãozinho dele. Hein? E o neném já mamou? A mulher não gostou, irmão. Sara não gostou. Vamos expulsar. Ó, Abraão, vamos expulsar daqui essa mulher com filho. Está fazendo gozação, está fazendo brincadeira. E ultrapassou os limites. Irmãos, isso não foi bom para Abraão, não. Era seu filho, seu herdeiro também. A gente faz qualquer coisa pelo filho, irmãos. Tem vezes que eu estou trabalhando lá com meu filho e ele faz alguma coisa que eu vejo que ele ficou na vantagem. Eu chego e falo assim, olha, Jó, Vitor fez uma coisa comigo hoje que ele me passou a perna. Mas no outro dia eu esqueço. Porque é meu filho, irmãos. A gente faz coisa pelo filho, a gente faz coisa pelo neto. Agora mesmo eu viajei para visitar minha netinha. E chegando lá, meus irmãos, ela disse assim, ô vovô, eu vou pintar tua unha. Eu estou com 68 anos. Eu vou pintar tua unha. E tu vai pintar de que cor? Eu vou pintar de azul. Ah, azul não pode, não. Pinta de incolor. Que cor é essa? É da cor da pele. E ela tem um cofrinho. Eu falei, tu pinta minha unha que eu te pago. Né? Aí eu dei R$2 por cada mão. Ela ganhou R$4 para pintar a minha mão. Ficou feliz da vida. Né, irmãos? É o neto, né? Não era para dar nada, mas eu, para agradar a minha neta, eu deixei ela pintar a minha unha e paguei R$4. R$2 por cada mão. Né? Então é assim, irmãos. Então chegou a vez de Abraão agora aqui mandar o seu filho embora, irmãos. Vamos imaginar aqui essa cena, né? Chegou a hora do despejo. É a hora do despejo, irmãos. Está Abraão lá, está Ismael dormindo com a mãe, não sabia de nada. Abraão chega, bate na porta, levanta. Aqui está R$20 de pães. Aqui está 5 litros de água. É o que eles podiam levar. E cada qual levou uma pequena mochila, 2 mudas de roupa, quem sabe um sapato, se chovesse lá na frente, ou uma sandália para um momento de descontração. Mandou errante pelo deserto, irmãos. Errante pelo deserto. Não tinha um camelo. O rapaz tinha direito, é herdeiro. Não tinha um camelo, não tinha nada. Somente isso, R$20 de pães e 5 litros de água. Irmãos, quando um avião sobe, ele sabe o destino. Vai para a Conquista, vai para Ilhéus, vai para Salvador. Tem uma bússola, tem um orientador. A embarcação sai do porto, ele sabe a direção. Vai para Manaus, vai para Recife, vai para Salvador. E Abraão mandou assim, sai, toma, vai errante, sem nenhuma direção. E a mulher teve que sair errante pelo deserto. Irmãos, quantos ensinamentos nós temos no deserto? E Abraão mandou a sua empregada para o deserto, irmãos. E o deserto, irmãos, era difícil a caminhada, mas com Deus na frente, os milagres acontecem. Amém, irmãos? Eu creio que no momento que Abraão disse, olha, aqui está Agar, os pães, aqui está Agar, a água, Deus começou a construir o poço, irmãos. Porque não existia, não. Naquele momento, Deus começou a construção daquele poço. E muitos milagres, irmãos, aconteceram no deserto. Muitos milagres. O próprio Jesus não ficou isento da provação. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o povo do Egito entrou no deserto e sobreviveu. Olha, irmãos, Jesus foi tentado no deserto. O povo do Egito entrou no deserto e sobreviveu, no meio do nada. E viver ali um verdadeiro show de milagres. Essa é a palavra, irmãos. Um verdadeiro show de milagres. Destruiu o Faraó e o mar virou em muro. No deserto ele foi, invadiu o mar,
o mar virou um muro, os egípcios passaram, os hebreus passaram, e depois a água cobriu os egípcios. Então, meus irmãos, é o deserto. Derrotou Ameleque, derrotou os reis de Moabe, Miriam ficou leprosa, Coré foi destruído, fez o jumento falar. E Deus, meus irmãos, no deserto, multiplicou pães e vinhos. Quantas coisas aconteceram, meus irmãos, ali no deserto. E nós estamos, meus irmãos, nesse deserto. Eu não sei o que é que você está vivendo, mas Deus quer lhe dar um ensinamento nesta noite. Você precisa descobrir qual é o deserto que você está vivendo. Se é o deserto do desemprego, se é o deserto da falta de comunhão com um parente. E, meus irmãos, quando Deus quer resolver um problema, Ele cria uma situação. Quando Deus quer resolver um problema, Ele cria uma situação. O carro que você está dirigindo bate, mas você continua vivo. O carro que você está dirigindo vira, mas você continua vivo. O carro que você está dirigindo custa 150 mil reais, mas você precisa vender ele para comprar um de 40 ou de 30. É Deus. Cria um problema para resolver uma situação. A casa que você mora custa 300 mil, mas você vai precisar vender aquela casa de 300 para comprar uma de 120. Na nossa situação aqui, meus irmãos, Deus, o problema foi criado. O pastor pediu demissão. O problema foi criado. E depois, ele saiu e levou o seu rebanho. O senhor foi interrogado lá, fora, sobre essa situação, ele não pode dizer o contrário, porque foi isso que aconteceu. O problema foi criado. Ele pediu demissão. E depois saiu e levou o seu rebanho. Mas Deus resolveu da melhor maneira possível, que a gente nem imaginava que ia ser resolvido assim. Mas Deus criou, meus irmãos. Deus criou essa situação. E agora, meus irmãos, diz a Bíblia que a mulher saiu com aqueles 20 reais de pães, com aqueles 5 litros de água, mas os pães acabaram. A água acabaram. E agora, meus irmãos, a comida e a água do odre lançou o menino debaixo de uma árvore. Agar botou o menino lá e diz a Bíblia que ela se afastou a cerca de um tiro de arco, 100 metros, para não ver o menino morrer. E chorou. Mas interessante, irmãos, que o menino também orou, aprendeu com o pai a orar. E Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino. E o negócio foi tão grave, meus irmãos, que na primeira época que a Agar saiu grávida, o anjo se aproxima dela. Para onde vem, para onde vai. Agora não, irmãos, o anjo bradou, gritou do alto. Diz a Bíblia ali assim, o anjo bradou. E eu ouvi Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar. De lá o anjo gritou: Agar, levanta-te, porque Deus já providenciou o socorro. Aí está o poço. Como eu falei para os irmãos, no momento que Abraão mandou ela embora, Deus começou a construção daquele poço. E agora ele lá está ali, meus irmãos, o recurso, o poço. Meus irmãos, na aflição que a gente está vivendo, está passando, o Senhor está providenciando o recurso, levantando a solução. E a mulher ali já estava desgastada, não tinha um rumo, não tinha uma direção, não tinha um GPS, não tinha uma estrada, não tinha nada no deserto. Ela andou errante, quem sabe dormia, indo para a direita, no outro dia acordava, resolvia vir para a esquerda, e ficou andando errante pelo deserto. Mas Deus estava com a providência. Ali está o poço, ali está a solução.
Meus irmãos, seja lá o que você está vivendo, o poço está perto de você, que é a solução de Deus. Amém, irmãos? É assim, o poço está perto. No nosso caso, para resolver, quando Deus despediu Agar, Deus começou a construir o poço. Você ainda tem muito suprimento para servir a Deus. O suprimento dela acabou. Mas nós temos muito suprimento para servir a Deus, irmãos. Nós temos saúde, inteligência, o dom da palavra. Nós temos, meus irmãos, casa própria, o dinheiro no banco para não se preocupar e está livre para anunciar o evangelho do Senhor. Então são recursos que nós temos, né? Nós temos tudo isso e se acabar o pão, a água, Deus renova as nossas forças. Se acabar alguma coisa, irmãos, Deus está para renovar as nossas forças, as nossas ideias. Meu servo, eu lhe quero no meu reino. Faça o seu trabalho. É gratificante, irmãos, eu já contei isso aqui, mas eu quero repetir novamente. Eu fui no cartório reconhecer a assinatura de um documento e tinha uma irmã de Florestal lá. E ela estava com um senhor assim, de mais ou menos uns 74 anos. Aí quando eu fui saindo, irmão Ismael, faz favor, irmão Ismael, esse irmão aqui quer falar contigo. Ô meu irmão, você é meu pai na fé. É mesmo? É. Quando o irmão foi pregar lá em Florestal, eu não era nem casado ainda. Eu me converti, irmãos. Você é meu pai na fé. Eu fiquei tão alegre naquele dia, irmãos. Tão alegre, né? Então é assim, irmãos. Deus nos renova. Deus nos dá um novo vigor, né? Ainda tem água para a gente beber, ainda tem pão para a gente nos alimentar, irmãos, para fazer o serviço do Senhor. Agar estava ali, já tinha entregado os pontos, botou o filho debaixo da árvore e se afastou 100 metros. Não quero ver meu filho morrer, não. Mas o anjo bradou. O anjo não foi perto, não. Da vez que ela saiu, o anjo se aproximou dela. O que é que tens, para onde vai? Agora não, irmãos, o anjo bradou, diz a palavra. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus. Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Então, irmãos amados, é assim. O Senhor está para ouvir a nossa voz. Você orou aqui nesta noite, ficou de joelho. Deus ouviu a tua oração. Eu fiz a minha oração também, e eu creio que Deus ouviu. Eu sou grato a Deus, irmãos, desde o dia que eu caí daquela bicicleta. Já falei isso aqui na outra vez, né? Uma queda terrível, violenta. Apenas o capacete estragou e eu tive um corte aqui no supercílio. Foi a cicatriz que eu tive. Então Deus me deu um grande livramento, que eu poderia ter quebrado uma perna, um braço, mas não, irmão, não tive nada disso. Dia 26 de agosto, não esqueço aquela data, porque Deus me deu um grande livramento. E tem hora que eu fico parado assim, meu Deus, como tu é bom. Meus irmãos, e Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore, né? E se afastou para não morrer. Deus te levantou nesta igreja com o propósito de evangelizar, contribuir, participar, pregar, cantar. Tem outra situação vivida aqui, irmãos. Os irmãos sabem que um dia Deus chamou Abraão e disse: eu quero o teu filho, o teu único filho. Ele ficou quieto. Ele não foi falar com Sara, não, irmãos. Porque se ele fosse falar com Sara, Sara ia dizer assim: olha, manda Ismael. Porque se matar Isaac, você vai atrás de Agar para lhe dar outro filho. Dê Ismael, leve Ismael para ser sacrificado.
Mas não, irmãos, Abraão ficou calado. E levou foi o Isaac. Mas no momento certo, o milagre aconteceu, irmãos. Não, Abraão, chega. Aqui está o animal para ser sacrificado no lugar de Isaac. É o Deus da providência, irmãos. O Deus que servimos. Amém, irmãos? Esse Deus da providência está aqui nessa noite para fazer de você, já fez de você uma pessoa vitoriosa. Não reclame do seu salário, não reclame da sua casa, não reclame do seu carro, não reclame da rua que você mora, porque Deus tem lhe abençoado. E o irmão se converteu. E depois disse, pastor, eu vou desistir. Por quê, meu irmão? É porque eu vou morar lá na zona rural. Lá não tem crente nenhum. Irmão, olha que maravilha. Comece você lá na zona rural. Você, sua esposa e seu filho. 3 é suficiente. Vá orando, que daqui um dia Deus vai botar mais gente na sua casa. Aí vai ser 4. Irmãos, para a glória de Deus, aquela residência virou uma congregação. Né? E o irmão queria desistir. Pastor, eu vou desistir do evangelho, porque eu vou morar na zona rural, e lá não tem ninguém, só tem eu. E tua esposa e teu filho, 3, começa os 3. Não é, pastor Júlio? Pastor Júlio começou com 3, aqui tem uns 40 aqui hoje. Fora o resto que vem domingo tem 100, 120. Né, irmãos? É a bênção de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, assim como Deus foi suprimento na vida de Agar, na vida de Ismael, Deus é o suprimento na tua vida nesta noite. Creia nessa palavra. Amém? Pastor Daniel.